Nós vamos falar hoje sobre determinação. E quem não é determinado não consegue nada. Quem não é determinado não consegue chegar aonde Deus quer que chegue. A palavra diz que o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. E a pessoa que é inconstante, que ela começa algo e ela não continua, ela não vai até o fim, ela nunca conseguirá a realização. É a pessoa que para diante dos obstáculos, a pessoa para diante do calor da provação, ela para diante das ofensas, diante das perseguições, das más notícias. Essa pessoa não vai conseguir, porque não pode parar. Surja o que surgir, se levante o gigante que for, venha a situação adversa que for, eu tenho que ficar firme na palavra do meu Deus, naquele objetivo que Ele colocou no meu coração, naquele propósito que Ele plantou, naquela palavra que Ele plantou. Então a pessoa que é inconstante, ela não consegue chegar a lugar algum. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O que é o ânimo dobre? É aquela pessoa que um dia está animada para servir a Deus, animada para vir à igreja, animada para orar, animada para poder vencer, para lutar, eu vou conseguir, e declara palavras de vitória. Daqui a pouco já muda, está desanimada, confessando o fracasso. Quer dizer, a pessoa nunca segura, nunca sustenta aquilo que ela começa, aquilo que ela declara, aquilo que ela começa a fazer. Então não pode ser a pessoa de ânimo dobre, porque senão você não vai conseguir ser constante, você não vai conseguir ser a pessoa determinada que Deus quer que você seja. E Deus só pode honrar quem é determinado. Jó capítulo 22, uma palavra bem conhecida e pouco praticada. Jó 22, versículo 28, diz assim: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Então, a luz, o sucesso, a prosperidade, só alcança a vida da pessoa que é determinada, que é firme. A pessoa de ânimo dobre não consegue. Aquela pessoa começa a buscar a Deus, começa a buscar ali pela bênção que ela quer, e por não encontrar na hora que ela deseja, porque algumas pessoas são ansiosas, e se a coisa não acontece no tempo delas, do jeito que elas querem, elas desistem. Tais pessoas não conseguirão nada, não conseguirão o sucesso, a prosperidade que a palavra de Deus promete. Ela nunca conseguirá ver essa luz brilhando nos caminhos dela, dissipando as trevas e trazendo a solução dos problemas. O que é uma pessoa determinada? É uma pessoa que tem metas claras e definidas, e uma convicção plena de que irá alcançá-las. Será que você tem metas? Você tem uma definição do que você quer? Ou você é aquela pessoa que qualquer coisa está bom? O que Deus quiser. Não, não é o que Deus quiser, porque Deus quer o melhor. É você que tem que querer, é você que tem que determinar. E lógico, de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Mas tem pessoas que qualquer coisa. Um exemplo, saindo da finança, passando para uma outra área, a mulher, quando engravida, às vezes ela quer um menino, só que ela fica com medo. Vai que não é a vontade de Deus me dar um menino, o que Deus quiser me dar, Ele dá. Não, você quer um menino, então você vai ter um menino, Quer ter uma menina, então vai ser uma menina. Ana, quando pediu a Deus, ela não pediu qualquer, não, Senhor, o que o Senhor der tá bom. Não, Deus, eu quero um filho homem, isso é determinação. Eu quero um filho macho, eu quero um homem, varão. Isso é determinação, é definir, é saber o que quer. Tem gente que não sabe o que quer, gente que começa a fazer algo, e para. Você tem que descobrir qual é o chamado que Deus tem para você, qual a área de atuação que Deus quer que você atue. Aí você sabe, então invista naquilo ali, vá firme, colocou o propósito no coração, porque, como eu disse, o seu plano tem que estar de acordo com o plano de Deus. Então vai, determine, fique firme e Deus vai honrar. O salário, quando você chega numa empresa, a empresa coloca uma ficha diante de você. Antigamente era assim, a pessoa ia numa agência preencher a ficha. Uma das coisas que diz lá para você preencher é o salário que você quer ganhar. Qual salário você deseja ganhar? Quer dizer, para você determinar ali.
Você tem que determinar. Não é qualquer coisa. Não, que a empresa quiser pagar, não. Eu quero algo que realmente vai dar para me sustentar, sustentar minha família. Eu não vou passar aperto, não vou ficar pegando empréstimo, não vou ficar apertado, vou conseguir comprar todas as coisas que eu desejo, viver uma vida boa, uma vida agradável, comer bem, morar bem. Você tem que determinar até o seu salário. Gênesis capítulo 30 fala sobre isso. Gênesis capítulo 30. Eu vou pedir um favor para um obreiro aqui, está um pouco quente aqui. Tem como a senhora ligar? Eu esqueci. Sempre eu ligo os ventiladores aqui, mas hoje eu esqueci. Deuteronômio 30, versículo 28. Obrigado, irmã. Que Deuteronômio? É Gênesis? Sei de onde que eu tirei Deuteronômio. É Gênesis 30. Está aqui, Gênesis, né? Ficou gravado na cabeça Deuteronômio. É Gênesis 30, desculpa. Versículo 28. Em Deuteronômio não nem tem versículo 28. É Gênesis 30, versículo 28. E disse mais, Labão dizendo para Jacó: determina-me o teu salário, que tu darei. Então você tem que determinar. Meu Deus, eu quero trabalhar na firma tal, até o lugar que você quer trabalhar, você deve determinar. No horário tal, de tal dia a tal dia, eu quero ganhar tanto, eu quero ter tais e tais benefícios. É assim. Não, Deus, qualquer coisa está bom. Que qualquer coisa depois você vai ficar reclamando. Ah, essa empresa não presta. Ah, miséria de salário. Você falou que qualquer coisa estava bom, agora está reclamando por quê? Então tem que determinar. Enquanto não alcançar aquilo que você determinou, você não para. Você sabe que você vai alcançar, como nós vimos. A determinação, né? É uma pessoa que tem metas claras e definidas e uma convicção plena de que vai alcançar. Deus, eu vou alcançar. Minha meta é tal. Eu defini tal coisa e eu vou conseguir. Voltando a falar de Ana. Ela não pediu, Deus, eu sou estéril. O que o senhor mandar tá bom. Se for menina, tá bom. Se for menino, não. Eu quero um filho homem. Deus, se o senhor me der um filho homem, eu vou dar para o Senhor. Ela não falou qualquer coisa. Ela definiu. Ela foi clara. Ela foi específica. Muita gente pede e não recebe porque pede mal. Não sabe pedir. E você recebe conforme você pede. Você recebe conforme o tamanho da sua fé. Se a sua fé é para ganhar 1000, então você vai ganhar 1000, até a sua fé aumentar e você crê que pode ganhar mais. Se a sua fé é para ser empregado, você vai ser empregado, até a sua mente mudar e você ter fé para ser patrão, para ser cabeça, para ser gerente, para ser chefe, para ser encarregado, para crescer. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, em 2003, que eu fiz 18 anos, eu comecei a trabalhar num atacadista. É uma multinacional, esse atacadista. É um dos maiores atacadistas que existe no mundo, chamado Macro Atacadista. Já foi muito mais famoso, né? Era um dos únicos que havia. E aí, eu entrei lá, eu ganhava, na época, bem pouco. E não era direto pelo macro, era por agência. Era terceirizado. Então não tinha todos os benefícios que a empresa dava. E qual foi a minha determinação? Entrar direto pela empresa. E eu consegui. Ganhava bem mais. Tinha todos os benefícios que eu não tinha pela agência. Convênio médico, convênio odontológico, cesta básica. Várias coisas, vários benefícios. Podia almoçar lá, tomar café lá, coisa que eu não tinha na agência, né? Tinha que levar marmita quando trabalhava na agência, né? Não podia tomar café da manhã lá, não tinha cesta básica, não tinha convênio médico para mim nem para minha família. Mas eu determinei, eu consegui chegar. E eu lembro, né, que o meu encarregado me começou a treinar para poder ser encarregado também. E o salário que eu ganhava
em comparação do dele, era muita diferença. E eu achava que era muito. Rapaz, quem dera eu ganhasse isso dali. Não era que eu estava crescendo os olhos no salário dele, não. Mas para mim era muito. E enquanto eu fiquei com isso na minha mente, que era muito, que eu não podia alcançar, eu não consegui. Quantas pessoas são assim? Elas pensam no salário e, nossa, isso é muito, como é que eu vou conseguir ganhar isso daqui? Você não pode limitar o poder de Deus. Aí você vai chegar lá, quando sua fé crescer, e você crê que pode alcançar aquilo, você vai falar, Senhor, isso aqui é pouco, eu posso alcançar mais. E você vai aumentando, vai crescendo, porque é Deus que dá o crescimento. Então nós precisamos aprender a pedir, aprender a determinar, aprender a ter metas e lutar para alcançá-las. E crer que o Senhor sempre tem o melhor para você. Se eu tivesse me contentado em ficar trabalhando só pela agência, sem benefício nenhum, era uma ajuda de custo que eu recebia para pagar a passagem do ônibus, para me alimentar e para fazer outras coisas, que nem dava, mal dava para pagar a passagem do ônibus, eu teria continuado e não teria conseguido entrar direto pela empresa. Então, é necessário ser uma pessoa determinada. Crer que você pode alcançar o melhor que Deus tem para a sua vida, ter todos os benefícios que o Senhor tem para a sua vida. Então, o Labão, que era o patrão do Jacó aqui nessa época, disse para o Jacó, determina o teu salário, que eu vou pagar. Determina-me o teu salário, que tu pagarei. Então você tem que determinar, Deus, eu quero morar em tal bairro, eu quero uma casa de tantos cômodos, Deus, eu quero ganhar tanto, assim, assim, assim. Isso serve para todas as áreas, não só para a financeira. E Deus vai atender. Coloque isso na sua mente, na sua visão, no seu coração e faça disso a sua meta. Faça disso a sua oração. É por isso que nós temos o projeto de vida na igreja, que está até aqui no altar. As pessoas fazem. Deixa eu pegar aqui um modelo aqui para te mostrar. Está aqui, ó. Isso daqui é o projeto de vida que todo ano nós damos para as pessoas. Para quê? Para a pessoa aprender a determinar e ficar firme. Eu sei que tem pessoas que fazem isso daqui, né? E até esquecem. Nem apresenta a Deus nem nada. Não, mas tem pessoas que realmente apresentam a Deus. Eu fiz o meu projeto. Deus, eu determinei isso para a vida sentimental. Eu determinei tais coisas para a minha área profissional, bens necessários, para a família, bênçãos completas, saúde, ponto final nas dívidas, fonte de renda e outras áreas, né? Então, a pessoa tem que aprender. Fazemos o projeto de vida para a pessoa aprender a determinar, definir metas claras e alcançar, assim que tem que ser. Jacó foi determinado e Deus mudou a sorte dele. Vamos ver isso daqui em Gênesis 32. Gênesis capítulo 32, versículo 22 em diante. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque e tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Olha a determinação de Jacó, a força dele. Lutou a noite inteira, imagina. Você às vezes vê aquelas lutas que passam na TV, UFC, boxe. Os lutadores ficam ali alguns minutos, já ficam com a língua quase de fora, cansado, tem que pedir pausa para beber água, né, para poder enxugar o suor, recuperar o fôlego. Agora você imagina a noite inteira lutando sem parar. Esse homem foi determinado. Ele cansado, mesmo assim continuou lutando. Ofegante, quase sem forças, mas continuou lutando. E ainda mais ferido, porque o anjo tocou na juntura da coxa, ele ficou ferido, mas mesmo assim continuou lutando. É o que nós temos que fazer. Você está, pastor, parece que eu estou sem fôlego, eu não vou aguentar mais. Pastor, não tem mais de onde tirar a respiração. Eu vou parar, eu estou fraco, eu estou desanimando, eu estou ferido. Deus, eu vou continuar, não vou parar. Ele continuou, ele foi determinado e disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se me não abençoares. Só deixo ir com a condição, qual? Se me abençoar. Eu não aceito outra coisa, senão a bênção. Isso é determinação. Deus, eu não aceito as dívidas.
Eu não aceito essa situação na minha vida do jeito que está. Geladeira vazia, armário vazio. O Senhor prometeu, Deus, que o meu depósito sempre estaria cheio. E antes de o velho acabar, viria o novo. Eu quero essa promessa. O Senhor prometeu que eu teria para emprestar para muita gente, mas não tomaria emprestado. Eu quero essa bênção. O Senhor prometeu, Deus, que multiplicaria a minha sementeira e aumentaria os frutos da minha justiça. Eu quero, Deus, quero ter condições de ajudar a tua obra mais. Quero ter condições de levar dízimos maiores para a tua casa. E é assim que você tem que ser, determinado. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Deus quer abençoar você também. Mas você tem que ser assim como Jacó, firme, determinado. Começou a lutar, eu vou até conseguir o que eu quero. Ele entrou naquela luta com qual propósito? Ser abençoado. Não te deixo se você não me abençoar. E olha que ele já tinha recebido muitas bênçãos, hein? Ele saiu da casa dos seus pais só com um cajado nas costas, com a roupa do corpo. Ele mesmo falou depois, quando encontrou com o irmão dele, Esaú, que queria matá-lo, que ele falou: olha, eu passei o Jordão só com um cajado, só com a madeira nas minhas costas e com a roupa. E agora Deus me deu esses dois bandos, que ele estava lá com todos os filhos dele, com as mulheres, com os servos, com gados, com muita abundância. Aquele que não tinha condições para nada, agora tinha condições de dar até presente, porque ele mandou presente para o seu irmão e tudo mais. Olha o que Deus fez. É o que Deus quer fazer na sua vida. Pastor, eu estou sem condições para nada. Só tem a roupa do corpo para vestir. E olhe lá. Estou morando de favor. Ele foi morar de favor. Mas lógico que lá depois ele fez a vida dele. Se tornou maior do que o patrão dele. Se tornou maior do que Labão. Deus o aumentou, Deus o fez prosperar. Por quê? Porque ele foi determinado. Trabalhou 7 anos pela mulher que ele amava. Depois foi enganar, trabalhou mais 7 anos. Era um homem que não desistia, que trabalhava incansavelmente. Tem pessoas que querem ser algo, querem crescer, mas, desculpa dizer, são molengas, são preguiçosos, só sabem reclamar da vida, só sabem ficar sentados, sem fazer nada, de braços cruzados. Não, tem que despertar, tem que tomar a posição. Deus, eu vou tomar vergonha na cara e eu vou fazer alguma coisa, vou mudar a minha vida. Não vou mais aceitar ficar esperando as coisas mudar por si só. Ficar esperando que você vai ver. Você vai envelhecer e não vai conseguir nada na vida. É hora de sacudir o pó, tomar a posição, mudar de mente, mudar a sua visão. Sacudir o pó, mandar para bem longe de você a preguiça, o fracasso, a derrota, o comodismo. E lutar. E crer que você vai conseguir ser a bênção que Deus quer que você seja. E não adianta ficar ofendido com a palavra que eu estou dizendo, não. Porque geralmente, quando a palavra que é pregada é a verdade, e é o que a pessoa tem que fazer e ela não quer fazer, ela se sente ofendida. Não é para ficar ofendido com o que eu estou dizendo, não. É para aceitar. É para reconhecer. E tomar a posição, e se agarrar nessa palavra, e dizer: minha vida vai mudar, minha vida vai melhorar. Eu vou prosperar. Eu não vou ser mais olhado pelas pessoas como um coitado. Eu vou crescer. E quanto mais eu crescer, mais eu serei visto. Quanto mais uma pessoa cresce, mais vista ela se torna. E Deus quer que você seja visto com bons olhos. Deus quer que você seja visto como uma pessoa vitoriosa. Porque quando você é visto com bons olhos, como uma pessoa que Deus está abençoando, o nome de Deus é glorificado. E Ele quer que você brilhe. Que a luz dele apareça na sua vida, que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o nome dele. Tem que tomar posição na vida para vencer, para ser abençoado como Jacó foi. E hoje você não tem nada, vai continuar sem nada se você quiser. Porque se você fizer como Jacó e for determinado, ser uma pessoa esforçada, trabalhadora. Jacó não tinha problema com sol, com frio, com sono. Ele mesmo disse, se você ler mais, a história toda você vai ver.
Ele diz que mesmo com os olhos ardendo de tanto sono, ele estava lá trabalhando, no sol, no calor, em todo o tempo. Meu amigo, quem quer vencer tem que ser assim, não tem que ter tempo ruim. Gente que fica colocando mau gosto, porque está chovendo, porque eu estou cansado, tem que morrer logo então desse jeito, meu Deus do céu. Está amarrado, que derrota é essa? Deus me livre e guarde, só falta enterrar. Só falta enterrar, porque morto já está. É igual diz lá o Apocalipse, tem nome de que vive, mas está morto. Mande esse mal embora de sua vida, esse espírito de morte, de fracasso na sua mente, no seu coração, e se levanta para ser a bênção que Deus quer que você seja. Vamos ver um segundo exemplo aqui. Samar foi determinado para defender um pedaço de terra. Era dele e ele então defendeu aquilo que era dele. E é o que nós temos que fazer. A bênção é nossa, então o diabo não vai roubar a minha bênção. Não vai roubar o que é meu, o trabalho que Deus me deu, a empresa que Deus me deu. Querem quebrar tudo, mas eu não vou quebrar. Podem fazer de tudo para me falir, mas eu não vou falir. Por quê? Quem me sustenta é Deus. Quem me deu esse negócio foi Deus. Quem me abriu essa porta foi Deus. E ninguém vai quebrar, ninguém vai fechar. As portas do inferno não vão prevalecer. Então, segundo Samuel, capítulo 23, tem que parar de choramingar, de ficar reclamando da vida e tomar posição. Segundo Samuel 23. Eu lembro quando era obreiro, e a esposa de um líder chegou em mim e falou assim: até quando você vai aceitar não virar nada? Eu não fiquei magoado com ela, não. Não fiquei. Podia ter ficado ofendido com ela. Me chamou de fracassado. Falou que eu não sou nada, não. Aquilo ali eu tomei como um despertamento para mim. Oh meu Deus, tem que tomar mesmo a posição. Se alguém, em nome de Jesus, Deus, eu vou virar alguma coisa. Eu podia ter levado para o lado mal, ficado ofendido com ela, falando mal dela para os outros depois. Pelo contrário, eu vi com bons olhos aquilo ali. Eu vi como uma palavra de Deus para me despertar. Quer dizer, ela viu em mim um potencial. Quer dizer, você tem um potencial, você está desse jeito assim por quê? Você pode chegar mais longe. Você está numa posição que não é a posição que Deus te quer. Deus quer levar você mais alto. E eu peguei aquilo ali para mim. É o que você tem que fazer. Às vezes Deus usa alguém para despertar você, te acordar, você fica todo cheio de mágoa, de mimimi, parece crente dodói, tudo se ofende. Até quando? Tem que tomar vergonha na cara, tomar uma posição. Segundo Samuel capítulo 23, versículos 11 e 12. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Ele podia ter fugido, mas ele foi firme, ele não temeu, não tremeu, não se acovardou diante dos inimigos. E é o que nós temos que fazer. A pessoa determinada é assim, ela não se acovarda no dia mal, ela não foge na batalha, ela fica firme, e ela coloca o inimigo para fugir, porque ela sabe que ela tem um Deus todo-poderoso com ela, que está com ela para dar vitória, e Deus quer te dar vitória. E para terminar, vamos ver aqui o caso de Esther, que também foi determinada, mesmo correndo o risco de ser morta, ela enfrentou, ela foi valente, e ela foi honrada. Esther capítulo 4. Esther, Neemias, Esther, capítulo 4, versículo 11 em diante. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte,
salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nestes 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Ester: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Tanto Mardoqueu quanto Ester foram determinados. Mardoqueu tinha uma meta, qual? Fazer com que Ester chegasse até o rei, para falar da maldade que Ramã havia feito, uma sentença para matar todos os judeus enforcados, e reverter aquela sentença. E a rainha Ester queria se esquivar, porque não era conforme a lei. Ela só podia estar diante do rei se ela fosse chamada. Porque se ela interrompesse o julgamento, ela corria risco de morte, mesmo sendo esposa do rei, se caso ele não estendesse o cetro de ouro. Então ela queria se esquivar. E aí foram falar para o Mardoqueu: olha, ela falou que não vai não, por causa disso. Então é o seguinte, manda falar para ela, que não pense ela só porque é mulher do rei, que ela vai se escapar, porque ela é também do povo judeu, ela é judia, ela vai morrer também. Mas socorro e livramento Deus vai mandar para o povo dele de outra parte. E quem sabe se ela não chegou nesse reino com esse propósito? Porque Deus vê lá na frente, meu amigo. Deus vê a maldade do inimigo, e para livrar o povo dele já prepara, para não deixar o povo dele ser destruído. Nosso Deus sabe trabalhar. Às vezes não entendemos algumas coisas, mas temos que confiar totalmente e completamente em Deus. Que Ele sabe dar o escape, Ele sabe reverter maldição em bênção, Ele sabe reverter sentenças, Ele sabe fazer a obra. Ele sabe fazer a maldade perecer. Então, o objetivo dele foi alcançado. Ele conseguiu fazer com que a Ester fosse até o rei. E Ester também foi determinada, que mesmo diante daquela ameaça de ser morta, ela foi. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Sucedeu, pois, que ao 3º dia, Ester se vestiu de suas vestes reais, e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Ester com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Ester chegou e tocou na ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Ah, meu amigo, ela alcançou também. A luz brilhou no caminho dela e no caminho de todo o povo judeu, por causa da determinação de Mardoqueu e da determinação dela. Você não sabe o que a sua determinação pode fazer por você, pela sua família, pelo seu bairro, pela sua cidade, pela nação que você mora. Meu amigo, seja uma pessoa determinada. Ore até você alcançar. Não aceite a sentença de derrota. Não aceite a sentença do desemprego. Não aceite a sentença da inadimplência ou de qualquer mal, da falência. Deus vai reverter essa situação porque Ele é poderoso. Mas você tem que ser determinado. Você tem que ter as suas metas definidas e crer que você vai alcançar. Não importa a situação que você está agora. Não importa o momento que você está vivendo agora. Esqueça o agora. Vislumbre aquilo que Deus mostrou que vai fazer na sua vida. Enquanto você não chegar lá, não volte atrás. Não negocie a sua bênção com ninguém. Você vai ser alguém grande, importante,
que será visto com bons olhos por todos, que será respeitado, que estará diante dos grandes. O Senhor promete nos colocar com os reis do povo dele, nos assentar no trono com os reis do povo dele para sempre e assim nos exaltar. Está lá em Jó 36, versículo 7. Dos justos não tira os olhos, antes com os reis no trono os assenta para sempre e assim são exaltados. Deus quer fazer isso com você. Amém? Pai, obrigado por essa palavra. Oh, meu Deus querido, a pessoa